Então, só para a gente fazer um resumão aqui, ó, a gente passou pela questão do aprendizado, né? Que envolve o eu estudar, ou seja, eu consumir a parte densa de conteúdo, né? Seja livro, apostila, aula, enfim, o que for. O primeiro acesso àquele conhecimento, tá? E aí, enquanto eu estudo, eu faço o estudo ativo, né? Que consiste em eu estudar, eu ver aquilo que está sendo passado ali e eu produzir, baseado naquilo, material de revisão, tá certo? Esse aqui é o estudo ativo, tá? Aí depois que eu estudar, eu vou aplicar aquilo que eu estudei, certo? Aí aplicando aquilo, eu vou revisar, eu vou corrigir o que eu fiz, eu vou validar aquilo que eu fiz, se está certinho, se está condizente e tal. Revisando, eu vou enxugar o meu material de revisão, porque uma vez que eu apliquei, eu já internalizei, teoricamente eu já internalizei um pouco mais aqueles conceitos, né? Então eu preciso agora de menos coisas no meu material de revisão, tá certo? Caso falte algum conteúdo, aí eu vou precisar reestudar, vou precisar voltar lá ao conteúdo denso para puxar, certo? O nosso objetivo com o estudo ativo é que isso não precise acontecer, mas caso seja necessário, eu vou precisar reestudar, tá? E aí o professor, nesse caminho, ele vai otimizar esse processo de reestudo, porque eu vou poder fazer para ele aqui a minha dúvida. Então, aquilo que faltou lá no meu material de revisão, que eu precisaria reestudar, eu simplesmente pergunto ao professor e ele já me auxilia nisso, tá certo? E aí o professor, ele vai ter ali como objetivo me passar o conhecimento que ele tem e baseado na experiência que ele tem, me passar um caminho para eu seguir, certo? Que vai otimizar a minha curva de aprendizado, tá certo? E aí essa curva de aprendizado é importante eu lembrar sempre, rapaz, resumindo tudão, né? Que é uma via de mão dupla, tá? Onde tem o professor e o aluno. Por mais que o professor passe o conhecimento, a experiência, o caminho e tudo mais, cabe muito a mim, como aluno, o aprendizado. Não tem como uma pessoa aprender pela outra e essa outra saber, entendeu? Então é fundamental que a pessoa que quer aprender se disponha ao processo de aprender de fato, tá certo? Se disponha a passar pelo caminho traçado para que de fato obtenha o aprendizado, tá? E aí, a partir dessas três esferas aqui que o professor tem, que não tem nada a ver com dragão, ele visa gerar a absorção por parte do aluno, tá? E aí essa absorção por parte do aluno vai ter aqui três vias, tá? Três vias. A primeira que vai ser via exercício, tá certo? Então posso até colocar aqui, né? Beleza. Então a primeira que é via exercício. Então ele vai propor lá exercícios para o aluno resolver. E aí é interessante que o aluno resolva, né? Porque o aprendizado depende dele. Para ele aprender, ele precisa de fato passar pelo processo. A osmose, que a gente já viu o que é. E aí tanto a parte da absorção, né? Que seria aqui, vamos supor, a própria aula que o professor ministra e tal, vai gerar já também dúvidas ali. Também, pelos exercícios e pela osmose, o aluno vai ter dúvidas, certo? Base daquilo que não ficou tão claro. E aí essas dúvidas precisam ser trazidas ao professor, que aí ele vai, através das dúvidas, trazer uma explicação direcionada, tá? Ele vai trazer aqui, ó, uma explicação direcionada, tá certo? Para fazer mais sentido para aquele aluno o conteúdo que precisa ser passado. E aí a parte da osmose consiste em transferir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Que nesse caso aqui, no nosso caso, né, no nosso exemplo, vai ser geralmente um código base do professor, algum projeto que o professor fez e tal, alguma exemplificação que o professor fez em sala de aula para explicar o conteúdo que ele vai passar. E aí a gente que quer aprender vai interpretar aquilo que foi passado. Então eu vou entender certinho o que acontece lá. Para me auxiliar nesse processo de interpretação, eu vou documentar e comentar ali aquele código, certo? Dizer o que cada setor do código, o que cada função, o que cada linha ali faz, certo? De forma que eu entenda tudo o que acontece naqueles códigos. Depois que eu entendi, eu vou modificar, vou personalizar, vou brincar um pouco com aquele código, tá? E se eu entendi de fato aquilo que acontece ali, eu vou conseguir modificar e personalizar aquele código, otimizar e tudo mais, tá? Brincar ali bacana, tá?
otimizar funções, tentar fazer uma versão mais escalável, tentar fazer uma versão mais segura, enfim, modificar ali algum sentido daquele código. Tudo isso aqui junto vai me gerar a compreensão, tá certo? Vai me gerar a compreensão daquilo ali que eu vi, e aí eu vou conseguir extrair daquele código base, que é o meio mais concentrado, todos os conceitos para mim, que às vezes não sei muito bem o que acontece ali, tá? E aí todo esse processo aqui que o professor faz, ó, visa que a gente pratique sem empacar, tá? Sem parar em algum setor ali. Então eu vou realizar o exercício, se por algum motivo eu parar, eu empacar ali, não sei mais para onde eu vou recorrer aos recursos que o professor tem para me oferecer, tá? Para que eu não empaque, eu consiga de fato fazer aquele exercício, aplicar aquele conhecimento, né? Que é o que vai me gerar de fato o aprendizado. Então o aprendizado está muito relacionado a repetição que eu faço daquilo ali, ao uso que eu tenho daquele conteúdo. Se eu vejo um conteúdo, entendi, mas não aplico, logo eu vou esquecer, tá certo? Então, é basicamente isso. Se fica isso ali, eu até falo também com o pessoal, né? O aprendizado é um trauma, ele tem que ficar ali, ó. Se ele não fica ali, não é aprendizado, porque eu não sei aquilo. Se ele não tá aqui comigo, não foi interiorizado em mim, eu não sei, tá? Então, é um trauma nesse sentido, certo? Ele tem que ficar ali na mente, para quando eu precisar eu conseguir puxar de volta. Isso é o aprendizado, tá? E aí, para a gente conseguir resolver os exercícios, as propostas mais facilmente, a gente vai usar essa técnica aqui que é de divisão ou agrupamento, tá? Então a gente vai pegar a tarefa ou aquele objetivo que a gente tem e vai colocar ali como alvo, né? Aí a gente precisa chegar lá, tá? Mas não significa que a gente vai simplesmente estalar os dedos e aquilo vai aparecer na nossa frente. Não. Eu vou pegar e vou dividir essa tarefa, esse objetivo, em passos, tá? Ou dividir ele em grupos, tá certo? E aí esses grupos aqui, na verdade, eles se utilizam nos passos. Então esses grupos aqui, ó, que eu acabo formando, né? Eles vão se utilizar dos passos, tá certo? Eu vou pegar cada um e vou dividir o passo a passo daquilo ali que precisa ser feito. Beleza? Então, esse é um resumão basicamente de tudo que a gente viu por aqui, tá certo? E é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, podem falar aí